São 10h47 da noite. O celular vibra em cima da mesa. Uma mensagem. São só 3 palavras. Precisamos conversar amanhã. Só isso. Nenhuma explicação, nem contexto, mais nada. A pessoa olha para a tela durante uns segundos, lê novamente. Precisamos conversar amanhã. Coloca o celular de volta na mesa. Talvez seja alguma coisa simples. Talvez não seja nada. Mas agora existe um problema. Amanhã ainda não chegou e a cabeça já está vivendo nele. E se for alguma coisa do trabalho, será que aconteceu alguma coisa com alguém? Será que alguém está chateado? Será que fizeram alguma reclamação de mim? Será que tem alguma coisa muito errada? Uma mensagem de 3 palavras começa a ganhar dezenas de finais diferentes. E o pior, nenhum deles aconteceu ainda. Mas o coração não sabe disso. O teu corpo já está reagindo. O sono começa a desaparecer. A pessoa pega o celular de novo. Nenhuma mensagem nova. Nada que explique aquelas 3 palavras. Então ela tenta dormir, não consegue, porque o amanhã já chegou naquela noite. E isso é muito curioso. Nada aconteceu, nenhuma conversa aconteceu, nenhuma notícia chegou, nenhuma porta está fechada, nenhum problema apareceu. Existe apenas uma possibilidade, mas essa possibilidade já conseguiu ocupar o presente inteiro. Então talvez exista uma pergunta por trás de todo esse medo. E se o seu medo do futuro não for realmente sobre o futuro? Talvez seja sobre algo que queremos muito ter certeza. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, a nossa mente tenta completar a história. Ela odeia páginas em branco. Então começa a escrever. Às vezes escreve o pior final possível. E depois tenta encontrar uma solução para um problema que ainda nem existe. É como tentar apagar um incêndio numa casa que nem pegou fogo. E sem perceber, a gente gasta o hoje tentando controlar o amanhã. Mas existe uma coisa que ninguém consegue fazer. É viver o futuro antes que ele chegue. A gente pode imaginar o que pode acontecer, a gente pode ter medo, a gente pode planejar, mas a gente não pode viver ele hoje. Talvez seja por isso que uma das palavras mais conhecidas de Jesus sobre preocupação seja também uma das mais difíceis de praticar. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre o amanhã e ele diz: "Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações." E imediatamente podemos pensar: mas isso não é fácil. Porque Jesus não está dizendo que amanhã nunca vai ter problemas. E em nenhum momento promete isso. Ele só está dizendo que o amanhã tem o seu próprio dia. E hoje é hoje. Talvez o problema não seja planejar o futuro. A gente precisa planejar, isso é necessário. O problema começa quando a gente tenta viver hoje as coisas que pertencem para amanhã. A conversa ainda nem aconteceu, mas a gente já está discutindo mentalmente. A resposta não chegou, mas a gente já está sofrendo por ela. A decisão não foi tomada e a gente já imagina todas as consequências. Então a gente pode perceber que o medo consegue trazer um futuro que ainda não existe para dentro de um presente que existe. E ele rouba toda a paz desse presente. Existe uma outra frase em Provérbios que também aponta para esse limite. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Nós planejamos, fazemos listas, a gente calcula, vamos imaginar todas as possibilidades, tentamos nos preparar.
Mas existe uma parte da história que nunca está completamente nas nossas mãos. E talvez seja justamente essa parte que mais nos assusta. Então, vamos voltar àquela mensagem. Precisamos conversar amanhã. A mensagem continua lá, exatamente igual. O amanhã continua desconhecido. Mas agora existe uma diferença. A pessoa percebe. Eu não preciso descobrir hoje o que aquela conversa vai trazer amanhã. Porque hoje existe uma coisa para viver. E amanhã terá seu próprio momento. Essa é a descoberta. Você não precisa resolver hoje um problema que ainda pertence ao amanhã. É nessa hora que confiar em Deus talvez seja aprender isso. Não significa parar de planejar, não significa ignorar os problemas e nem fingir que nada pode dar errado. Significa que não entregar ao amanhã a paz que Deus está oferecendo para você hoje. A conversa ainda vai acontecer, a resposta ainda pode demorar e o futuro para a gente ainda é desconhecido. Mas talvez o desconhecido não precisa ocupar o lugar do presente, porque você não recebeu o amanhã hoje, recebeu hoje. E talvez isso seja suficiente para este momento. São 11h38. O celular continua na mesa e a mensagem ainda está lá. Precisamos conversar amanhã. Nada foi resolvido. Mas talvez nem precisa ser, porque amanhã ainda não chegou. E por enquanto é só hoje. Talvez você não precise de todas as respostas para ter paz. Talvez você precise apenas parar de exigir de hoje aquilo que pertence ao amanhã. E quando amanhã chegar, você estará lá. E Deus também estará lá. Nos vemos na próxima descoberta.